Boa noite, gente. Mais uma vez. Boa noite. Dando continuidade, estamos aqui hoje para mais uma aula de geografia na turma do segundo MSI. Na nossa última aula, nós falamos especificamente sobre o espaço geográfico. Porém, nós precisamos fazer outras abordagens dessa ideia do espaço geográfico e da própria ideia de geografia como ciência. Na nossa última aula, nós chegamos a falar um pouco em relação às correntes de pensamento, né, da geografia. Então, hoje eu vou fazer um pouco mais aprofundadamente essa abordagem, explicar como é que surgiram essas correntes, quais são elas, onde elas surgiram, né, e como que elas ajudaram a fortalecer, né, a geografia como ciência. Então, nesse sentido, nós vamos falar um pouco da evolução do pensamento geográfico. Então, o que é que seria esse pensamento geográfico? Seria um pensamento que partisse, né, do ponto de vista da geografia enquanto uma ciência de interação, né, aquela síntese que nós já citamos aqui, que é a junção entre a sociedade e a natureza, né, que sem um e sem outro não existe geografia. Se tivermos só a sociedade, não tem como ter uma geografia ali. Se tivermos só a natureza, também não há geografia. A geografia só vai acontecer por meio da interação, né, entre esses dois elementos, né, que vai, a partir daí, portanto, resultar um espaço geográfico e, por conta disso, também o objeto central, né, de estudo da geografia, ou seja, o conceito-chave, o conceito maior, e que dele vai desdobrar outros conceitos. Bom, então, esse pensamento geográfico, portanto, ele vai se originar, né, a partir de algumas correntes. Isso já no século XIX, ou seja, no século XIX, a geografia ela já passa a ser entendida como uma ciência, né? Porque antes disso, a geografia basicamente ela estava engatinhando ainda, com alguns outros teóricos, com alguns naturalistas, observadores, que simplesmente olhavam para as paisagens, faziam lá as suas descrições, mas era algo assim que não levava em conta a relação direta, né, entre homem e meio, entre homem e natureza. Basicamente, esses naturalistas eles faziam observações e descrições, né, que ainda não se poderia chamar de geografia. Mas é no século XIX, exatamente, né, mais precisamente na Europa, certo? Então é no continente europeu que a geografia ela vai ganhar esse destaque e se tornar uma ciência. Então, dois países, nesse contexto do século XIX, vão se destacar na elaboração teórica, né, do que se chama correntes do pensamento geográfico. Eu coloquei aqui duas, mas existem outras correntes que vieram depois dessas. Então, já que a gente está falando de Europa do século XIX, vamos falar primeiro da Alemanha. Então, no século XIX, a Alemanha ela passava por um processo de unificação do seu território. A Alemanha era um território bem fragmentado, como se fosse um território onde nesse território haviam vários grupos, como se fossem tribos, e esses grupos eles não dialogavam, eles não se entendiam, né? Então não existia um Estado formado, o que se chamaria de Estado-nação. Então a Alemanha precisou recorrer a geografia para poder unificar o seu território, unificar o seu povo. Então, a partir disso, um teórico alemão chamado Ratz, Friedrich Ratz, ele vai ser muitíssimo importante, ele vai elaborar um conceito denominado de espaço vital. Nesse espaço vital, ele vai descrever, mas ele também vai analisar várias relações envolvendo a sociedade naquela época, envolvendo a natureza, fazer as correlações entre os elementos da paisagem, né? E a partir disso ele vai dizer que a natureza, né, ela determinava a forma como o homem vivia.
ela determinava o meio. Então, por essa razão, a corrente de pensamento que ele acreditava era de uma geografia determinista, ou seja, ele iria dizer que, por exemplo, se fosse uma área, digamos, de geleira, que aquela população ela só conseguiria se desenvolver dentro daquela condição, que se aquela população saísse daquele ambiente, ela não conseguiria sobreviver. Se fosse um ambiente mais, digamos, de um clima mais ameno, que aquela população ela também só conseguiria se desenvolver naquele ambiente, que ela não se adequaria a outro meio, né? Então esse conceito ele foi um pouco criticado, mas na verdade quando ele fala de espaço vital, ele estabelece um outro conceito, que é o conceito de território, ou seja, uma área, né, delimitada, demarcada pelas fronteiras, pelos limites. Então quando aparece a ideia de fronteira, de um território demarcado, ele começa a dizer para as pessoas, para o Estado alemão naquela época, que era preciso criar nessas pessoas um sentimento de pertencimento a esse território. Então essas divisões que existiam anteriormente, elas vão começar a desaparecer, né? E aí o povo alemão, que inclusive vivia em diferentes partes do território, falava línguas diferentes, acaba se unificando, né, num único processo. E aí, nesse sentido, ele vai dizer que há esse conceito aí de espaço vital, que na verdade acaba sendo o território, mas que está contido no espaço geográfico, uma vez que ele estava considerando a relação entre a sociedade e a natureza, embora ele dissesse que a natureza determinava. O homem, ele poderia agir sobre a natureza, mas ele não poderia transformá-la tanto, que a natureza ela teria uma força maior do que a força da sociedade. Isso, que a natureza era limitada, ela impunha determinadas condições. Do outro lado, se tinha também a França. Então a França, ela desenvolve uma corrente de pensamento que é oposta e é em oposição à geografia alemã. A geografia francesa tinha um teórico também, chamado Vidal de Lablache. Eu só coloquei aqui só a segunda parte do nome dele. Lablache era o nome desse cidadão, e para ele o conceito mais importante não era o de território, não era o de espaço vital, e sim o conceito de região. E aí ele vai usar os elementos diversos da paisagem, ele vai considerar os elementos naturais, ele vai considerar também os elementos da sociedade, e ele vai dizer que a corrente de pensamento dele será de uma geografia possibilista, ou seja, ele vai dizer que a natureza ela impõe sim algumas condições, mas que ela não determina. Ele vai dizer que a sociedade, que o homem tem possibilidades de transformar a natureza. Entenderam? Dá para perceber por que é diferente? Porque ele não diz, não, a natureza que determina. Você não tem condição de mudar isso. Ele dizia isso, ele dizia assim, a sociedade não tem como mudar a natureza. Né? Mas na verdade, se a gente observa, né, o passar do tempo, do século XIX até os dias atuais, a gente vai perceber que ele estava um pouco equivocado, né? Porque a sociedade de fato ela é capaz de fazer inúmeras transformações, inúmeras alterações, inclusive na própria natureza, e fazer surgir aí diversos elementos artificiais, né, que compõem o espaço geográfico. Então, basicamente, são essas correntes aí que consolidam a geografia como uma ciência, né, mas que depois, ao longo do século XX, outras correntes vão surgir. Mas, nesse exato momento, nós não vamos tratar de todas essas correntes, senão vamos criar até uma confusão. E também a gente não vai ter aqui na nossa turma exatamente a necessidade de ver todas essas correntes, porque, na verdade, a ideia aqui é que vocês entendam como é que surgiu a geografia, como que ela se torna uma ciência. Então, a gente não tem a necessidade exatamente de fazer esse aprofundamento, de estudar todas as correntes de pensamento, enfim. Mas basicamente entender isso aqui
e entender que existe uma relação direta entre os conceitos, certo? Por exemplo, no caso do território, o conceito de território hoje ele é muito utilizado ainda, ele tem diversos sentidos, significados, né? Diversas abordagens, e a gente consegue perceber muito em diversos momentos da sociedade. Analisando diferentes espaços geográficos, se consegue perceber a presença do território. Não só o território do ponto de vista da delimitação de fronteira, a delimitação de um estado, de um país, mas o território do ponto de vista das relações de poder, das disputas que se estabelecem no espaço geográfico, certo? Então, por exemplo, disputas que podem envolver, por exemplo, o estado legal e o estado paralelo, por exemplo. Boa noite. Né? No caso, por exemplo, do crime organizado, como é que ele faz? Ele disputa. Né? A gente não percebe isso. Rotineiramente a gente ouve aí notícias, né? Aconteceu isso, grupo tal, temor, né? Tomar o espaço do outro, disputa de território. Certo? Os estados disputam entre si, guerras. Né? Dois países se confrontaram ou estão se confrontando em razão de discordância, ocupação de uma área, então reivindica aquela área como pertencendo ao seu território. A Rússia e a Ucrânia. Isso, Rússia e Ucrânia é um bom exemplo, né? Um conflito da atualidade, onde eles estão nessa empreitada, né? De disputa territorial. Então são várias formas de perceber o território. Então dentro de uma sociedade tem diversas formas, né? Tem inclusive áreas menores, porções menores do espaço geográfico, até mesmo uma rua, um bairro, pode haver uma disputa de território. Tanto uma disputa, por exemplo, como a gente falou agora há pouco, envolvendo o crime organizado, como uma disputa entre, sei lá, pessoas que prestam determinado serviço e vê no outro ali o concorrente como sendo uma ameaça. Então disputa com ele ali o domínio daquela área. Então isso é o território. O território, na verdade, ele é inclusive um conceito da biologia, que a geografia meio que se apropriou um pouco para explicar, né, como é que se dão essas relações. Porque a biologia vai dizer, quando ela fala de determinadas espécies, né, animais que, por exemplo, ocupam uma determinada área, que se torna o habitat dele, ele vive ali, e ali ele tem um nicho, né? Uma relação. Por exemplo, esses animais de grande porte, né, que são predadores, como os grandes felinos, né? Eles demarcam o território, exatamente. Eles demarcam uma área de sobrevivência. Mas aí, no caso, para a geografia, o território vai ter um outro sentido que não para a biologia. Mas, de certo modo, a primeira utilização do conceito de território foi a partir da biologia, falando, né, do habitat desses animais. Mas aí, para a geografia, se dá através dessa relação com o espaço, onde a sociedade ou os grupos humanos estabelecem disputas, né, disputa de poder, relação de poder, aí vai existir o território. Já o conceito de região, ele é diferente do conceito de território, porque a região ela vai considerar diversas características. Então vai se olhar para uma determinada área e vai perceber o que é que tem de comum, né? Então você agrupa uma parte do espaço geográfico a partir das características que aquele ambiente tem. Por exemplo, no caso do Brasil, que é um país muito grande, ele está dividido em 5 grandes regiões. Então, quando eles fazem isso, por exemplo, para delimitar a região Nordeste, eles vão considerar alguns elementos comuns, né? Por exemplo, a vegetação é um elemento importante para definir a região. No caso do Nordeste, nós temos aqui a maior parte da vegetação, a que predomina é a caatinga, né? Em outras regiões do Brasil, não temos essa abundância de caatinga, né? A Mata Atlântica, então pode se usar também. No caso, a Amazônia, né? Então não temos floresta amazônica em todo o Brasil, apenas naquela região. Então se utiliza também esse critério, né, para poder estabelecer a região. Pode ser critérios naturais, pode ser também critérios
econômicos, critérios sociais. Por exemplo, no caso da região sudeste do Brasil, ela é a região mais urbanizada, a região mais populosa, a região mais industrializada, né? Então tem todos esses critérios. Então a França ela usava, portanto, como o conceito mais importante, né, esse conceito de região, e que na verdade ambos os conceitos fazem parte do conceito maior, que é o conceito de espaço geográfico. Beleza? Beleza. Eu vou